Boa noite, meus amigos do Discípulo de Jesus. Uma alegria imensa estar aqui, conversando um pouquinho com vocês, né? Nesse mês em que nós estamos homenageando nosso querido Allan Kardec. E a pedido da Rosália, a gente vai conversar hoje um pouco sobre o legado de Kardec, né? Então, eu fiz aqui eu trouxe alguns PowerPoints aqui para nós. Vamos lá. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito por que o legado de Allan Kardec, né? O que é um legado? Se a gente for pesquisar, né, no dicionário, você vai ver que é uma palavra que tem diversas conotações, né? No nosso caso, ela tem uma definição bastante simples. Está aqui. O legado é o que é transmitido às gerações que se seguem. Então, os pais deixam um legado para os seus filhos, né? Seja um legado patrimonial ou um legado moral, né? Dos seus exemplos, do que ele tiver produzido, do que ele tiver ensinado. É o que ele deixa para que as gerações seguintes sigam em frente. Então, vamos pensar o seguinte, né? Qual é o legado que Allan Kardec deixou para nós? Então, o que ele deixou para as gerações que vieram depois dele, né? Nós estamos nessa aí. Bom, primeiramente, a gente pode falar do legado que ele produziu, né? Um legado físico, um legado palpável, que são as obras que ele publicou. E essas obras começam aqui em 18 de abril de 1857, quando nasce a doutrina espírita, com a publicação, né, da primeira edição de O Livro dos Espíritos, tá? Ainda com 500 e poucas perguntas. Essa publicação consta ali dentro a doutrina espírita, né? Lógico que pouco tempo depois ele lançou a segunda edição, aí sim com 1019 perguntas, e ali o que a doutrina espírita estuda é o que está aí no Livro dos Espíritos, tá? Muita coisa foi aprofundada em outras obras, mas se você tem alguma coisa que contradiga o que está ali, então você está tratando de outra doutrina. O Livro dos Espíritos, como nós sabemos, se divide em 4 partes, né? Das causas primárias, do mundo dos espíritos, das leis morais e das esperanças e consolações. Sobre cada parte do Livro dos Espíritos, Kardec aprofundou com outras obras. Logo que ele começou, né, a lidar com essa questão de conversar com os espíritos, ele percebeu o quanto que isso era sério e o quanto as pessoas poderiam ter problemas com isso, e rapidamente ele lançou um opúsculo chamado Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, um livrinho fininho. Em 1851, eu estou correndo um pouquinho, pessoal, que a gente só tem meia hora, né? Em 1861, ele lançou, sim, a grande referência para todo mundo que for estudar a questão da mediunidade, que é o Livro dos Médiuns. E para quem não sabe, o Livro dos Médiuns tem um subtítulo que se chama O Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Olha que interessante, né? Evocação é uma palavra aqui do movimento espírita, algumas pessoas ficam arrepiadas quando você fala nisso, né? Tem espírito que diz que não se deve fazer evocação, mas Kardec tem um capítulo só sobre esse tema. É claro que é uma coisa que tem que ser tratada com muita seriedade, com muito estudo, com muito método, mas é um recurso importantíssimo. Tá? Em 1864, ele lança o que eu chamo do primeiro livro do que eu chamo de trilogia transgressora, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele aprofunda, com base na principal referência que os espíritos deixam para nós em termos de legado moral, que são os ensinos de Jesus, Nazaré, né? Mas eles colocam como a melhor referência, não necessariamente a única, né? Mas é a moral onde a doutrina espírita se apoia, até mesmo pela sua circunstância, né? onde ela nasceu, na Europa, né? Que você tinha ali uma cultura, né, católica, protestante, uma cultura cristã. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, embora muitos tratem como um livro mágico, né, que você tem que deixar aberto antes de dormir, que espanta o obsessor, ou que você tem que ficar lendo trechinho aleatório. Não, gente, é uma obra para ser estudada.
estudada, refletida com muita seriedade, aprofundada. Tá? Em 1865, ele lança uma obra fantástica chamada O Céu e o Inferno, que se divide em duas partes, basicamente, onde na primeira parte o Kardec faz uma análise filosófica muito profunda sobre todas as questões que envolvem, tá, a vida após a morte, né? Que envolve esses conceitos que nós tínhamos de céu e de inferno como locais de sofrimento ou de gozos, né? E a questão também das punições para sempre, né? Perdão, a palavra fugiu agora, né? E nós espíritas ainda trazemos um pouco arraigados esse conceito. Não nos libertamos totalmente, nós mudamos o nome, né? Transformamos o inferno em umbral e transformamos o céu em nosso lar. E continuamos com essa ilusão de que existam lugares geográficos de dor e sofrimento, e o que o Livro dos Espíritos, né, nos coloca claramente como que não existisse. E na segunda parte ele traz depoimentos de muitos dos espíritos falando sobre a sua situação no mundo espiritual, tá? Dividindo em categorias, né? Espíritos felizes, espíritos de estado mediano, espíritos sofredores, espíritos de criminosos. E ali a gente pode estudar, através dos próprios depoimentos daqueles que se encontram já do outro lado da vida, e trazer para a nossa vida de agora o que nós devemos realmente, os cuidados que nós devemos ter. Em 1868, sim, ele lança a Gênese, ou os milagres e as predições segundo o Espiritismo, onde ele também desconstrói muita coisa, principalmente esses conceitos de milagres que nós tínhamos, né, com relação à própria Bíblia, aos próprios Evangelhos, onde ele mostra que muitos deles eram alegorias, né? Na verdade, esses milagres, como nós entendíamos, na verdade não existiam daquela forma. E aí muita gente pode pensar, olha, Kardec publicou esses 5 livros, né? Que alguns equivocadamente chamam de Pentateuco espírita. Mas essas obras, na verdade, se complementam com muito mais coisa vindo de Allan Kardec. A mais importante complementação dessas obras é uma ilustre desconhecida dos espíritas chamado Revista Espírita. Tá? Onde, de 1858 a 1869, Kardec publicava mensalmente diversos estudos, era grande referência como Kardec utilizava para se comunicar com a sociedade, né? Então você tinha diversos artigos, você tem aqui um resumo, olha. 12 volumes anuais editados pela FEB, né? 1.453 artigos doutrinários. E você tinha mais de 120 artigos por ano. Reflitam comigo quantos centros espíritas vocês conhecem que estudam a Revista Espírita com alguma regularidade, né? E é um material importantíssimo. Além da Revista Espírita, existem outros livros nos quais destacamos esses 5 aqui. Tá? Primeiro, muito importante, que é O que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo é o livro que deveria ser a entrada de todos os espíritas na doutrina espírita, né? Porque, além de um belo resumo que ele faz do que é o Espiritismo, ele ainda traz para nós alguns diálogos que ele moldou para que nós tenhamos algum contraponto e vemos como o Espiritismo responde a esses contrapontos. Então, o que ele chama dos diálogos, né? O diálogo com o padre, o diálogo com o cético, o diálogo com o crítico. E depois uma outra obra importantíssima, chamada Viagem Espírita em 1862, onde Kardec descreve uma viagem que ele fez pelo interior da França divulgando o Espiritismo. Então ali a gente vai ter uma noção boa de como o desenvolvimento, né, foi ocorrendo o desenvolvimento do movimento espírita na França, em cada cidade com suas particularidades, e o que é mais importante, os discursos e as instruções de Kardec aos espíritas, que são úteis para nós até hoje. E alguns dizem que Kardec é muito elitizado, é muito difícil, né? Kardec é uma pessoa que trabalhou, um pedagogo que trabalhou no sistema de educação na França, que apoiou diretamente o imperador nesse sentido. Então, como é que um pedagogo, né, não construiria uma doutrina, não organizaria uma doutrina que não fosse de acesso para todos? Então, existem 2 obras que são muito difíceis de você encontrar. Uma se chama O Principiante Espírita,
e a outra, o Espiritismo em sua expressão mais simples. Tá? Que são obras que tratam realmente para aquelas pessoas que estão iniciando no Espiritismo, com os conceitos mais básicos, né? Mais elementares. E uma outra obra que, apesar de ser importante, ela é um pouco polêmica, é uma obra chamada Obras Póstumas. Por que ela é polêmica, gente? Porque ela contém uma série de artigos que Kardec escreveu, mas não publicou. Ele optou por não publicar. Elas foram publicadas após a sua morte. Então, muitas vezes, alguém vai e questiona, né? Principalmente aquele artigo quando ele fala da teoria da beleza, onde se insinua que o Kardec era racista, né? E é realmente uma discussão complicada. A gente tenta defender, a gente luta, mas você tem ali algumas questões que a gente precisa ver com cuidado. Você precisa contextualizar bem e entender né, a sociedade onde ele estava imerso e que alguns conceitos existiam mesmo. Mas quando você o critica por esse castigo, você está criticando um filósofo sobre um artigo que ele não publicou. Isso é muito complicado, né? Como é que você vai criticar alguém sobre uma coisa que ele não publicou? Mas tem ali referências históricas interessantes, né? De algumas comunicações particulares dele, principalmente com o Espírito de Verdade. Que também sobre isso existe uma polêmica, né? O Espírito de Verdade seria Jesus, seria um conjunto de espíritos. Isso é uma questão em aberto ainda no movimento espírita, onde muita gente entende que era o próprio Jesus de Nazaré e outras pessoas entendem que não. Mas é aquela discussão que não vai terminar nunca, né? Bom, esse seria o legado, vamos dizer assim, bibliográfico, né? O legado escrito que ele deixou para nós. E não é pouca coisa, né, pessoal? Será que a gente dá conta de estudar isso tudo com profundidade nessa encarnação? Só de revista espírita ali nós temos 12 anos. Então tem bastante coisa para a gente pesquisar, bastante coisa para a gente estudar. Mas além desse legado, né, esse legado palpável, ele deixou também um legado com relação a uma série de outras coisas. A gente vai abordar algumas aqui dentro do tempo que a gente tem. Um primeiro legado foi com relação à postura moral. Tá? A postura moral, a gente tem aqui uma obra que está na revista, ela é anunciada, na verdade, na Revista Espírita de 1860, chamada Carta de um Católico sobre o Espiritismo. Você pode encontrar isso lá no site do IPA, que existe um artigo chamado Kardec e a Integridade. E é um testemunho muito importante do vice-cônsul da França que tinha acesso à intimidade de Kardec, que frequentava a residência do Kardec. E olha o que ele fala aqui sobre a postura dele, né? A esta explicação, que em poucas palavras julguei importante dar, acrescentarei uma simples observação sobre uma das causas que, na minha opinião, contribuíram poderosamente para dar o crédito de que gozam as obras do Sr. Allan Kardec. É a ausência de todo sentimento de aspereza para com seus adversários. Todos nós sabemos o quanto Kardec era combatido, o quanto que ele era hostilizado, né? Principalmente por parte da igreja. E você observa que o que ele cita aqui não é a atitude que a gente sabe que ele não tinha, né? No sentido de revidar, no sentido de ser grosseiro, no sentido... Mas o sentimento. Isso é uma atitude de um espírito muito diferenciado. Que ele poderia, sim, sentir raiva, sentir irritação, né? Mas observa que, como ele diz aqui embaixo, olha, entretanto, em nenhuma parte se encontra um mínimo traço de rancor ou malevolência. Com alguém que gozava da intimidade dele, ele podia falar, olha, aquele padre ali, eu não aguento mais ele não, aquele cara é uma mala, aquele cara é insuportável. Mas não. E olha como isso é importante para nós, que somos, de certa forma, divulgadores da doutrina espírita. Porque aqui embaixo ele diz, olha, confesso que o caráter do homem não contribuiu pouco para corroborar a opinião que eu tinha concebido em favor da doutrina. Lembra que ele era católico? Quando li os seus escritos. Então ele leu, né, a obra de Kardec, né, no caso, 1860 foi só o Livro dos Espíritos, né, não tinha nem o Livro dos Médiuns ainda.
Mas observa que o caráter do homem, né, colaborou muito fortemente para que o que estava escrito ali tivesse crédito. Ele disse, olha, é evidente que se eu tivesse reconhecido nele um homem ambicioso, intrigante, ciumento e vingativo, teria dito que ele mentia aos princípios que professa. E desde então a minha confiança na verdade dessa doutrina teria sido abalada. Olha que importante isso para nós, né, gente? E um ponto importante agora também é com relação à metodologia e os cuidados que o Kardec tinha com relação a tudo que vem do mundo dos espíritos. Logo que ele começou a ter contato com os espíritos, ele percebeu que os espíritos não detêm todo o conhecimento. Os espíritos, pelo fato de serem desencarnados, não estão isentos de terem suas mazelas morais, de terem seus sistemas próprios. Então ele observou que era necessário, em termos de informação do que via do mundo espiritual, criar uma metodologia. E criou essa metodologia que nós conhecemos bem, chamada Controle Universal dos Ensinos dos Espíritos. E não sei se vocês sabem onde isso está descrito, né? Quando eu faço essa palestra presencialmente, eu pergunto para o público e ninguém me responde. Ninguém até hoje. Que isso se encontra na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que é o CUE? Primeira coisa, submissão ao bom senso e à lógica mais severa. E tem uma frase que é realmente significativa sobre isso. Ele diz, olha, o primeiro controle sem contradita é o da razão. Então uma informação que venha dos espíritos e que não seja corroborada pelo bom senso, ele já descarta. Ele se comunicava com mais de 1000 grupos espíritas desconhecidos entre si, em diversos países. Lembrando que no século XIX, né, eles não tinham como se comunicar. E aí ele trabalhava com a concordância das informações. E o que isso trazia, né, para o que estava escrito ali? Confiabilidade e credibilidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, então, na introdução, no capítulo chamado Autoridade da Doutrina Espírita, ele diz, olha, uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos. A concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros em vários lugares. Então, gente, uma informação que venha do mundo dos espíritos, de um único espírito, por um único médium, não quer dizer necessariamente que seja falsa, mas também não quer dizer necessariamente que seja verdadeira. Vai ser o ponto de vista daquele espírito, passando pelo filtro daquele médium. A gente sabe que o médium também, muitas vezes, ele interfere na comunicação, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com toda a informação que vem do mundo dos espíritos que não passe por esse controle. Uma outra questão importante que nós no Brasil, né, pelo aspecto exageradamente religioso que demos ao Espiritismo, que o Kardec sempre fez questão de deixar claro em diversos lugares que não queria criar uma nova religião. Kardec não fala em aspecto religioso do doutrina espírita. Sabe que essa coisa de tríplice aspecto foi coisa que o espírito trouxe depois, um espírito muito ligado à Igreja Católica, né? Kardec sempre colocou o espiritismo como uma filosofia, uma ciência com consequências filosóficas e morais. E apesar dos espíritos terem respondido na pergunta 625 que o espírito mais perfeito que esteve aqui, né, para nos trazer como exemplo moral, né, como modelo, foi Jesus. Mas não é por isso que o Kardec colocou o espiritismo como uma coisa inacessível àqueles que não fossem cristãos. Então, no Viagem Espírita, quando ele fala das instruções particulares aos grupos espíritas, ele fala isso, por exemplo, olha, são poucas as reuniões espíritas, por menores que sejam os grupos, que, sobretudo na França, não tenham membros ou assistentes pertencentes a diferentes religiões. Observa, gente.
Se o espiritismo se colocasse abertamente na área de uma delas, afastaria as outras. Ora, como há espíritas em todas, assistiríamos à formação de grupos católicos, judeus ou protestantes, assim perpetuando o antagonismo religioso que o espiritismo tende a abolir. Então a proposta de Kardec não era criar mais uma religião, era ser um apoio a todas as religiões. O inimigo do espiritismo é o materialismo. É esse que Kardec combate. Tá? Ele diz embaixo, olha, o espiritismo é um terreno neutro, sobre o qual todas as opiniões religiosas se podem encontrar e dar-se as mãos. Tem uma coisa que quando eu falo na palestra, as pessoas me olham assim, né? Algumas devem querer apagar a luz, me mandar embora e tal, né? Eu faço um desafio a todos vocês que procurem em todas as obras de Kardec, né? Alguns dizem que são 22, outros que são 32, depende do critério que você utiliza, mas em todas elas tem uma palavra que vocês não vão encontrar. E alguns ficam ofendidos quando eu falo isso, que é a palavra evangelização. Kardec nunca utilizou esse termo. Nunca. Ele falava em educação moral da infância, como uma coisa extremamente importante. Mas por que isso? Qual o problema de, em vez de falar educação moral, você falar evangelização? Quando você fala em evangelização, você afasta todos os não cristãos. O judeu não vai mandar o seu filho para evangelização, né? O muçulmano, ou o que seja. Então a gente criou uma muralha que colocou fora do acesso ao espiritismo todos aqueles que não são cristãos. Embora a moral cristã seja, sim, a principal referência espírita, mas Kardec não fechou essa porta. Ele não fechou essa porta, né? Isso é uma coisa que passa batido por nós aqui no Brasil. Nós não observamos. E até o termo evangelização, muitas vezes, se tem essa conotação de conversão para Jesus. Nós não precisamos converter ninguém para Jesus. Se a sua referência é Maomé, e isso te torna uma pessoa melhor, que seja Maomé. Se a sua referência, né, são outros avatares, são outras referências, não tem problema. A proposta espírita é te mostrar que existe a vida e que nós podemos nos comunicar, né, com aqueles que já partiram. E que isso traz, sim, consequências morais, que na verdade são universais. E vamos seguir aqui, que a hora está indo. Outra coisa importante é a relação do espiritismo com a ciência, que Kardec chamava de ciência positiva. Nós observamos em muitas publicações, em muitas obras, como se nós estivéssemos querendo competir com a ciência. E alguns dizem, não, o espiritismo está à frente, a ciência vai chegar lá. E às vezes entram em terrenos que não tem a ver com o terreno da ciência espírita. Entra no terreno da historiografia, quando não é problema nosso. Observa Kardec, a primeira coisa que ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo, o que ocorreu na época de Jesus é uma questão para os historiadores. O que importa para nós são os ensinos morais de Jesus. Mas você vê muito espírito, né, publicando livros que era assim, era assado, entrando em detalhes, e que são detalhes contestados pelos historiadores. Contestados mesmo, né? Mostrando. Então ele diz aqui, por exemplo, na Gênesis, no capítulo 1, que é sobre o caráter da revelação espírita, que o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Observa. O espiritismo e a ciência são amigos, não são concorrentes. Ele diz aqui, a ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, só pelas leis da matéria. Ao espiritismo sem a ciência faltariam apoio e controle. Então cada um na sua praia. Cada um na sua praia. A doutrina espírita, ela cuida das relações com o mundo espiritual. Questões de medicina, psicologia, historiografia são questões do mundo material aqui. Uma outra questão importante, né? Quando ele fala ainda sobre a questão da publicação de tudo que vem dos espíritos. Kardec, antes de publicar qualquer coisa, tomava um cuidado danado, né? Ele tem um estudo que ele mostra que de 3.600 publicações que ele recebia, comunicações, mais ou menos 100 eram dignas de serem publicadas. E o que ele fala aqui na Revista Espírita?
quando ele fala sobre, na verdade, um artigo que fala sobre a vida de determinado planeta, e dali ele faz um estudo muito grande, né? Um estudo justamente sobre o exame crítico, de como a gente tem que ter cuidado ao examinar. E ele fala, olha, a consequência a tirar desses princípios é que fora das questões morais, só se deve acolher com reservas o que vem dos espíritos. E que, em todo caso, jamais deve ser aceito sem exame. Daí decorre a necessidade de se ter a maior circunspecção na publicação dos escritos emanados dessa fonte. É assim que a gente faz, gente. O médium recebe o livro, do espírito recebe, faz o livro, publica. Faz o livro, publica, né? Muitas vezes não há o menor controle com relação aos princípios da doutrina espírita. Olha, ele fala, sobretudo quando pela estranheza das doutrinas que contém, ou pela incoerência das ideias, podem prestar-se ao ridículo. É preciso desconfiar da inclinação de certos espíritos pelas ideias sistemáticas e do amor próprio com que buscam espalhá-las. Assim, é sobretudo nas questões científicas que precisa haver extrema prudência. Observa, gente. E guardar-se de dar precipitadamente como verdades alguns sistemas, por vezes, mais sedutores do que reais, e que mais cedo ou mais tarde podem receber um desmentido oficial. Que sejam apresentados como probabilidades, ou seja, Kardec usava muito o futuro do pretérito. Segundo o espírito tal, seria assim, pronto, estamos resguardados. Se alguém provar que não foi, olha, o espírito disse que seria, eu não disse que é. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E agora que o nosso tempo já está se esvaindo, deixa eu ver quanto tempo a gente tem ainda. 3 minutinhos, né? Que sejam apresentados como probabilidades, podendo servir de base a observações ulteriores. Mas seria imprudência torná-los prematuramente como artigos de fé. Né? Diz um provérbio, nada mais perigoso que um amigo imprudente. É o caso dos que, no espiritismo, se deixam levar por um zelo mais ardente do que refletido. Uma outra coisa importante, gente. Muitos de nós, né, recebemos sempre como verdade absoluta e usamos como critério para que uma coisa seja tratada com seriedade ou não, o nome do médium e o nome do espírito. E se vocês olharem na revista Espírita, Kardec em alguns momentos discorda de Lázaro, critica o espírito Lacordaire, agora Lacordaire ou Lamennais, eu sempre confundo os dois. Critica o caráter sombrio dele, e a resposta do Lamennais foi: procurarei ser menos sombrio. Discorda de uma série de espíritos lá na revista Espírita de 1868, quando eles falam no Messias do Espiritismo, e são espíritos, estou falando de São João Evangelista, né, Erasto, e ele diz, inclusive, uma frase emblemática, né? Que o controle, a concordância é um poderoso controle, mas nunca podemos abrir mão de um bom senso. E aí ele mostra por que não deveria haver. Então, todo espírito que tenta nos induzir a abafar o nosso senso crítico tem que ser olhado com muito cuidado. Aqueles que dizem que a crítica é isso, é aquilo, e vão abaixando nosso senso crítico, são os mais perigosos. E ele diz isso na revista Espírita de fevereiro de 1859, num artigo muito importante chamado Escolhos dos Médios, ou seja, Desafios dos Médios. Os maus espíritos temem o exame. Eles dizem: aceitai nossas palavras e não as julgueis. Se tivessem a consciência de estar com a verdade, não temeriam a luz. O hábito de escrutar as menores palavras dos espíritos, pesar-lhes o valor, distancia forçosamente os espíritos mal intencionados, que não vêm então perder seu inútil tempo, uma vez que se rejeite tudo que é mal ou de origem suspeita. Mas quando se aceita cegamente tudo o que dizem, que se coloca, por assim dizer, de joelhos diante de sua pretensa sabedoria, fazem o que fariam os homens. Disso abusam.
Então observa, gente, que é um legado, né, com uma série de instruções para nós que nós muitas vezes não prestamos atenção. E para a gente encerrar, né, um momento aqui com um pouquinho de humor, né? Em outubro, normalmente, nós vemos muitas homenagens a Kardec, né? Semana de Kardec, mês de Kardec e tal. Mas o quanto nós estamos realmente dispostos a estudar Kardec? Aí esse meme do Chico Buarque é perfeito nisso, né? Vamos homenagear a Kardec e tal. Aí muitas vezes te repete as mesmas coisas. Agora vamos observar no nosso dia a dia, né, nos nossos estudos no centro, nas palestras que a gente ouve, que a gente faz, o quanto de fato nós damos atenção a essas obras. Ih, meu tempo passando 1 minuto. Pessoal, agradecendo muito a atenção de todos, né? Foi um estudo meio Enéas, né? Meio correndo aqui, mas eu espero que seja de alguma forma útil a todos vocês. Tá? Um grande abraço, fiquem com Deus.